Olá, boa tarde. Hoje nós vamos estar falando sobre orientação vocacional. Na verdade, orientação vocacional é a constelação de orientação vocacional. Olá, Ana, bem-vinda, tudo bom? Que bom te ver aqui. Olá, Eliane, bem-vinda. Bom, como toda semana nós fazemos uma enquete. E a enquete dessa semana foi: você já pensou em fazer sua orientação vocacional com constelação? 40% das pessoas responderam sim e 60% responderam não. Daqui a pouco vocês vão me perguntar se eu vou dar curso de constelação, né? Porque vira e mexe nós estamos falando aqui sobre a constelação, sobre como que nós podemos utilizar a constelação no nosso dia a dia, como é que ela pode nos ajudar a liberar espaço na nossa vida para que as coisas realmente fluam, como é que a constelação ela pode nos ajudar a encontrar novos caminhos e viver nosso próprio destino. A Ana está dizendo: boa tarde, Regina, que bom estar aqui novamente. Eu digo mesmo, Ana, é muito bom ter sua companhia. Então, assim, primeira coisa que quando nós pensamos em orientação vocacional, ou uma orientação para a segunda carreira, uma orientação focada em aposentadoria, tudo isso, quando nós pensamos... Olá, Gabi, bem-vinda. O que nós pensamos? Nós pensamos em fazer uma escolha de futuro, tá? Quando nós falamos inicialmente, cada uma delas, olá, Dulce, cada uma delas é focada em um momento da nossa vida. Então, o que ocorre? Quando nós tomamos a decisão de nós fazermos uma orientação vocacional, nós estamos falando que na maioria das vezes nós estamos na nossa primeira carreira. Ou seja, eu estou no colégio, eu estou naquele momento em que eu estou terminando o colégio, segundo, terceiro ano colegial, e eu estou buscando um caminho, eu estou buscando uma carreira, eu estou buscando um probleminha aqui com a internet, desculpa, mas já foi resolvido, trocamos ali a internet. Então, assim, sempre que nós pensamos no que nós vamos fazer no futuro, não é escolher somente uma área para nós atuarmos, mas é escolher uma área que, além de fazer com que nós tenhamos realização, ela também nos traga um caminho para nós vivermos os próximos 10, 20, 30, 40 anos da nossa vida. Porque a maior parte do nosso tempo nós passamos aonde? Nós passamos trabalhando. A média de horário de trabalho são de 8 a 9 horas, muitas pessoas 10, 12 horas de trabalho por dia. Olá, Marina, bem-vinda. Então, quando nós pensamos nisso, o que nós pensamos? Nós precisamos, com todo o conhecimento que nós temos, com 15, 16, 17 anos, nós escolhermos algo para a nossa vida, para aquilo que realmente vai fazer com que eu me encontre, que eu construa a minha história, que eu encontre pessoas que vão fazer parte da minha vida. Isso nos leva que o número de pessoas que acabam entrando numa faculdade e depois de 6 meses, 1 ano, até no 4º ano, parece que hoje nossa live está um pouco complexa, o número de pessoas que acabam começando uma faculdade e desistindo é extremamente alta. Existem pessoas que chegam a passar por 4, 5 faculdades antes de realmente se definirem. E muitas vezes, mesmo tendo feito uma faculdade, não se sentem dentro da área que realmente gostariam de fazer ou gostariam de vivenciar. Por que isso ocorre? Porque nós precisamos, além de olhar para as áreas, além de olhar para as nossas habilidades, para as nossas aptidões, nós também precisamos olhar se nós estamos seguindo aquilo que nós queremos ou aquilo que os nossos pais estão querendo. Existem pessoas que vão dar sorte. Eu brinco que eu fui uma pessoa que eu dei sorte. Por quê? Porque eu passei na faculdade, quando meu pai soube, ele meio que forçou a barra, ele meio que me obrigou a fazer faculdade. Bom, já que você passou nessa faculdade é porque você tinha interesse, é porque você gostava, então você vai fazer. E o primeiro ano não foi a melhor coisa. No primeiro ano eu queria desistir. E, olá, Sandy, bem-vinda. Mas
Ao me manter, no segundo ano eu me apaixonei e continuo até hoje apaixonada pelo que eu faço. Mas a maioria das pessoas, muitas vezes, não tem essa, vamos brincar, essa sorte de realmente serem direcionadas para aquilo que elas buscam. Então, como é que é feito a orientação vocacional quando nós usamos a constelação? Então, no primeiro momento, é feita uma avaliação da estrutura de personalidade. Tá? Através de testes, através de conversas. Por quê? Porque nós precisamos saber como é que aquela pessoa funciona. Tá? Se aquela pessoa, qual é o perfil de personalidade dela que realmente vai ajudá-la a escolher uma área onde ela vai se sentir confortável. Imagine se eu pego uma pessoa que tem uma introversão alta para fazer uma área comercial. Se não for uma área comercial técnica, talvez ela vai se sentir péssima. Por quê? Por ser introvertida, ela gosta de pessoas, mas não tanto assim. Agora, se eu coloco uma pessoa mais extrovertida na área comercial, talvez ela não seja tão técnica, mas ela vai ter esse carisma, esse contato com a área técnica, com as pessoas, com as vendas. Então, é muito importante, se nós pegamos um psicólogo que ele é muito extrovertido, ele talvez não consiga, ele se frustre se ele acha que ele vai ficar na clínica. Talvez ele vá se dar super bem se ele for trabalhar com grupos. Então, tudo isso nós temos que avaliar quando nós... Olá, Luciana, bem-vinda. Quando nós pensamos numa orientação vocacional. Então, nós precisamos saber quais são as habilidades ou as habilidades natas, aquilo que nós falamos de dharmas, quais são os dharmas daquela pessoa, ou seja, o que aquela pessoa já sabe fazer, já faz bem, já tem facilidade. Tá? Quais são as coisas que aquela pessoa realmente ela se sente confortável a fazer? Olá, Silvinha, bem-vinda, boa tarde. Luciana. Então, esse é o primeiro momento, entendermos o perfil, tá? Psicológico, ou a estrutura de personalidade. Tá? E quando eu falo em estrutura de personalidade, eu gosto muito de um teste que se usa, que é o MBTI. O MBTI, ele vai, olá, bem-vinda, Ana Lu, ele vai avaliar como é que essa pessoa funciona no dia a dia. Por exemplo, o meu perfil é um perfil que seria muito mais para uma pessoa que estruturasse empresas do que uma pessoa que trabalhasse com pessoas. Tá? Só que o que eu fiz, eu adaptei a psicologia minha, eu brinco. Por quê? Porque hoje o meu grande trabalho é ajudar a estruturar as pessoas. Então eu sou ótima para estruturar. Ai, que bom, Silvinha, que ótimo. Então, assim, dentro do MBTI, eu consigo entender se eu estou lidando com uma pessoa extrovertida ou introvertida, se é uma pessoa extrovertida forte ou leve. Olá, Caio, bem-vindo. Se eu estou lidando com uma pessoa intuitiva, uma pessoa mais sensação, o que significa isso? Uma pessoa mais conectada com o seu inconsciente. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa intuitiva, ela tem de 200 a 300 percepções por segundo. Por isso que muitas vezes ela fala, eu sei disso, mas ela não sabe explicar. A Silvinha está dizendo, a minha personalidade é ISTJ, ou seja, uma introvertida, sensação, pensamento e julgamento. Ou traduzindo, uma pessoa que, dependendo do grau de introversão, você se retroalimenta, a sua carência de pessoas é menor. É uma pessoa que lida com o mundo como Sherlock Holmes, ele sabe explicar o porquê. E por que ele sabe? Porque normalmente uma pessoa sensação, ela tem de 6 a 7 percepções por segundo. Então ela tem a capacidade, ela tem o tempo de avaliar aquela informação, elaborar e trazer a consciência à resposta. Uma pessoa intuitiva, tendo 200 a 300 percepções por segundo, como é que ela faz isso? É tanta informações que eu brinco, né? Ela brinca. Eu sei que foi o mordomo. Por que eu não sei, mas eu tenho certeza que foi o mordomo que matou. A personalidade da Silvinha já diria, não, foi o mordomo por causa disso, 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 disso e disso. Então é interessante. Uma pessoa
O meu varia entre ENFP e ENFJ. Tá, na verdade, o que ocorre é que você deve estar entre o... Existe uma parte como se fosse... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que aqui tem. É como se fosse uma régua, tá? Aqui está o meio da régua, tá? Eu tô me afastando um pouquinho. Então, entre esse espaço, quem está aqui normalmente se confunde. Porque, na verdade, o que significa? Significa que uma pessoa, na verdade, você só está variando nos dois. Você é uma pessoa extrovertida, intuitiva e emocional. O que diferencia o P do J? O P é uma pessoa que ele é muito criativo e o J é muito organizado. Então, normalmente, quem é J é menos criativo que o P. Por quê? Porque ele é mais quadradinho. Eu brinco, eu sou J. Então o J, ele é de tomar decisões mais rápidas. O P, ele já é uma pessoa que muitas vezes fica indecisa. Por que que ele fica indecisa? Porque ele quer observar todas as possibilidades para tomar uma decisão. E se ele é um N, que é o intuitivo, ele tem muitas possibilidades. E quando você tem muitas possibilidades, se você é o P, às vezes você parece indecisa e não é verdade. É que a pessoa, ela tem tantas opções, tá? Que ela quer avaliar todas. Quando você é J, já não é isso, tá? Quando você é J, você tem uma tendência, olá, bem-vindo, Lu. Você tem uma tendência a tomar decisões mais rápidas. Então, é branco ou azul? Ah, eu quero branco. Quem é P já fala, o branco ou azul. Mas se eu pegar o branco, e se eu pegar o azul? Então, esse parar para pensar, esse tempo de elaborar, dá a sensação, às vezes, para quem não conhece, que a pessoa é indecisa. E não é verdade. Ela tem uma tendência a usar mais tempo para tomar uma decisão. Tá? Quando nós falamos, igual eu falei, né? O extrovertido, o introvertido, o N intuitivo, o S sensação. E aí nós temos, tá? O F ou o T. Ou seja, se a pessoa é emocional ou racional, o que isso faz? Qual é a diferença? Uma pessoa que é emocional não significa que ela seja uma pessoa que o tempo inteiro, emocional, então tudo eu sinto. Ela tem uma capacidade. Olá, Kátia, bem-vinda. Ela tem uma capacidade de empatia muito superior a uma pessoa que é racional. Então, por exemplo, o meu perfil é o ENTJ, tá? O que significa isso? Uma pessoa extrovertida, intuitiva, racional e organizada. Então, normalmente, eu penso muito rápido, eu tomo decisão muito rápido, eu tenho muito claro o que eu quero, tá? Para mim, assim, ou é isso ou é aquilo. Eu não tenho aquela coisa de ficar ponderando se eu quero ou não. Agora, dentro da minha área, depois de muitos anos trabalhando como psicóloga, entendendo o meu perfil, o que eu fiz? Eu comecei a ter um pouco mais de empatia, porque normalmente a minha tendência é ser lógica e não empática. Poxa, mas isso é negativo? Depende do momento, tá? Quando uma pessoa ela tá em desespero, eu respiro e falo, vamos avaliar a situação, vamos ver como é que isso funciona. Eu não vou sentar com ela e ficar lá chorando com ela, tá? Já quem é uma pessoa mais emocional, quem é um F, ele normalmente tem uma tendência, tá? Isso é tendência, a entrar na dor do outro, e muitas vezes ele sofre com o outro, ele sente a dor do outro tão profundamente que ele se sente como se a dor fosse dele, e às vezes ele até se relaciona com os outros, olá Jean, bem-vindo, ele se relaciona com o outro como se ele estivesse vivendo a dor do outro, ele sente até mais profundamente do que o outro. Olha que maluco, né? Você fala, como assim? Por exemplo, vamos imaginar uma situação onde duas pessoas, uma F e uma T, estejam passando pela mesma rua de carro numa chuva. Tá? E tem uma criança pedindo esmola.
O F, ele vai querer levar a criança para casa. Tá? Ele vai olhar, ele vai sentir dó, ele vai imaginar a dor da criança, ele vai se colocar no lugar da criança, ele vai pensar como é que essa criança está se sentindo. O T, possivelmente, e aí vai depender das crenças, do que essa pessoa está fazendo, ele vai pensar em algo prático. Talvez ele não vá pensar em levar a criança para casa. Ele vai pensar o que na prática poderia ser feito. Pode-se dar um guarda-chuva para a criança? Eu tenho um guarda-chuva para dar para ela? Eu posso ajudá-la? Tá? Essa é a diferença entre o F e o T. Um se coloca, às vezes, demasiadamente no lugar do outro. E o outro, ele tenta resolver racionalmente. Então, você imagina quando você se relaciona, num relacionamento, um é F e o outro é T. Que normalmente é essa questão que nós temos em relação a casais, que são as complementação. Eu entendo a sua dor, mas você não entende a minha. E isso gera uma série de conflitos. Imagina isso profissionalmente. Eu contrato uma pessoa por uma função onde ela tem que ser racional, mas ela é emocional. A Silvinha está dizendo, eu costumo me colocar no lugar do outro, mas observo, levanto os fatos e tento ser prática. Possivelmente porque você está variando ali. E essa variação que faz com que você fique nos dois. É essa brincadeira quando normalmente não é que dê um ou dê outro. Você vai saber, uma grande dica, eu vou terminar de explicar e vou dar a dica de como nós entendemos como nós realmente somos. Porque é nesse momento que você realmente tira essa dúvida, você tira essa questão de você olhar e falar, eu não sei se eu sou mais isso, se eu sou mais aquilo. É normalmente no momento em que você está estressada. A Ana está dizendo, é interessante essas explicações. Na verdade, Ana, nós deveríamos, na minha opinião, na 5ª série fazer o MBTI, porque aí a nossa vida seria muito mais simples. Por quê? Porque o processo de se conhecer, o processo de saber como você funciona, faz toda a diferença. E quando nós falamos entre o J e o P, é isso que eu falei, o J é uma pessoa mais organizada. Olá, Andréia, bem-vinda. Já o P, ele é naturalmente desorganizado. O J, ele é mais, além de organizado, ele é mais objetivo, ele é mais lógico, ele tende a tomar decisões rápidas, ele tende a ser uma pessoa que ele avalia dados. O P não, o P ele vai avaliar as vivências, as experiências, ele, assim, relaxou, eu brinco. É fácil você saber quem é P ou J. É deixar a pessoa relaxar. O J, mesmo relaxado, a casa dele é organizada. O P, você chega na casa dele, ele organizou a casa inteira. Ele relaxa, em 1 hora a casa tá bem bagunçada. Tá? A Silvinha está dizendo verdade, deveríamos ter uma orientação desde muito cedo. Então, o primeiro ponto é saber como é que a pessoa, ela funciona na estrutura de personalidade. E esse próprio teste, ele também nos ajuda dando as possibilidades de carreira para cada uma das pessoas. Tá? Então, uma pessoa com o meu perfil, quais seriam as áreas? E normalmente é legal porque ele te dá uma dica de como que você, quais as áreas que você com o seu perfil funcionaria melhor. Olha que legal. Tá? Por outro lado, esse é um. O outro ponto é nós avaliarmos como é que é o seu modelo de aprendizagem. Como assim meu modelo de aprendizagem? É simples. Tenta lembrar quando você fazia escola. Tá? O que acontecia quando você fazia escola? Você tinha aquele professor que você tirava 10. Você nem, assim, ele entrava, você entendia tudo que ele falava. E você tinha aquele professor que por mais que você estudasse, ele explicava e você não entendia. Você olhava e falava, gente, o que ele está falando? Eu não entendo. Alguém pode, por favor, me ajudar? Alguém pode me explicar? Aí vinha um amigo, te explicava o mesmo que o professor tinha explicado, e aí você entendia tudo. Você fazia a prova
E dentro da prova, você automaticamente, você se sentia confortável para tirar 9, 10, tá? Enquanto que, com o professor, você ficava boiando, como se dizia na minha época. Por que que isso ocorre? Porque todos nós temos uma forma de comunicação. É como se nós nascêssemos com tomada 3 entradas de USB, tá? Ou seja, eu tenho aqui o meu celular, tá? Eu tenho uma entrada. É como se nós tivéssemos 3. Só que óbvio que normalmente nós temos que escolher uma, não dá para colocar nos 3, porque a não ser que você treine algumas pessoas que trazem essa habilidade, nós temos uma tendência de falar melhor um idioma do que o outro. Olá, Cora, bem-vinda. Então vamos lá. Quais são esses modelos de comunicação? Nós temos um modelo de comunicação auditivo. Então, uma pessoa que é auditiva, tá? Vamos imaginar o seguinte: auditivo é aquela pessoa que você está ouvindo uma música com ele olha para você e diz o seguinte. Deixa eu arrumar aqui para ver se isso melhora. Acho que sim. Você está ouvindo uma música com ele e de repente ele fala: a cantora desafinou. Gente, como é que dá para ouvir essa música com essa pessoa tão desafinada? Como é que nós podemos nos sentir confortável quando nós estamos ouvindo uma voz tão gritante, irritante? Eu tenho pessoas que eu indico algumas meditações e elas dizem para mim: Regina, eu adorei a meditação, mas a voz da pessoa é terrível, tá? Eu não consigo fazer essa meditação porque eu não suporto a voz dessa pessoa. Esses dias eu estava em casa, uma amiga estava em casa, ela tinha ido me levar algumas coisas e estava passando uma propaganda na TV. Tá? Oi, Leandro, bem-vindo. E ela olhou para mim e falou assim: dá para você mudar de canal? Eu falei: tá, é só uma propaganda, já vai terminar. Ela falou: Regina, eu não suporto a voz dessa pessoa, é irritante. Você tem a impressão que ela tá falando assim com você, eu fico irritada. Eu falei: tá, eu me irrito quando a pessoa fala assim comigo. Por quê? Porque eu não sou auditiva. Então, a forma como a pessoa fala, o tom de voz não me afeta, tá? Então, se você falar comigo assim: oi, tudo bom? Eu vou entender do mesmo jeito se você falar para mim: oi, tudo bom? Eu não tenho essa capacidade auditiva, não é natural, eu desenvolvi. Agora, quem tem isso natural é aquela pessoa que aprende idioma ouvindo, é aquela pessoa que ela afina instrumentos, é aquela pessoa que ela fala para você: não, mas tal dia, tal hora, quando nós nos encontramos, você me disse isso, isso e isso. E você olha e fala assim: gente, eu falei tudo isso, eu não lembro. Por quê? Porque ela se relaciona com o mundo normalmente pelo que ela ouve, pelo tom de voz. É aquela amiga que você liga e ela fala: tá, conta, o que aconteceu? Não, tá tudo bem. Com esse tom de voz, eu conheço você. Na verdade, ela conhece as suas frequências vocais. Então, ela te lê pelo que você fala. Olha que interessante. Então, normalmente quem é auditivo gosta de assistir palestras assim. O mesmo live. Eles adoram podcast. Por quê? Porque não tem imagens, não tem nada que tire a atenção deles. Eles estão focados no que eles estão ouvindo. Quem é auditivo muito forte, às vezes a gente brinca, até tem a orelhinha meio assim, como se fosse meio de lobinho, que parece que toda hora está ouvindo. Tá? Então, para estudar, isso faz diferença, porque nós já sabemos, até a pessoa não está indo bem numa matéria, você pode entender e ver qual é o estilo do professor. É pequenas perguntas que você faz, o outro já fala, porque aquilo irrita. E o auditivo, para quem dá aula, também irrita, porque ele tem a tendência de muitas vezes assistir sua aula de olhos fechados, tá? E aí o que acontece? Você acha que a pessoa não está prestando atenção. Aí a pessoa está lá assim. De repente ela abre os olhos e te faz uma pergunta e você fala: essa pessoa estava ouvindo.
ela estava ouvindo. Tá? A Silvinha está perguntando, ouvir música clássica ajuda a desenvolver essa audição? Na verdade, não. A música clássica te ajuda a aumentar a sua concentração, a sua atenção. Tá? O que ajuda a desenvolver o lado auditivo, um dos exercícios que eu fazia muito no início, é, por exemplo, pegar uma música e ouvir a letra. Olá, Roseli, bem-vinda. Entendeu? Ouvir a letra da música. Ouvir a música baixinho, bem baixinho, e depois ouvir ela alto. Você ir brincando com essa sonoridade. Por exemplo, às vezes eu sentava aqui, eu fechava os olhos e falava assim, tá, quais são os barulhos que eu estou ouvindo aqui no prédio? Por exemplo, nesse momento, tem um helicóptero que deve estar aqui à minha direita. Alguém está abrindo a porta à minha esquerda. Tá? Alguém está andando aqui em cima. Você vai desenvolvendo, é o prestar atenção, é colocar foco. Quando nós falamos, esse é o primeiro. A outra pessoa é o sinestésico. O sinestésico é fácil de você reconhecer, porque normalmente ele é aquela pessoa que tem que te tocar. Ele põe a mão em você, ele tem que te abraçar, ele senta muito perto. Ele fala quase em cima de você. Por quê? Porque o mundo dele se relaciona pelo olfato, paladar e tato. Então, isso daqui já nos dá uma claridade. Sim, e normalmente ele não combina bem as roupas. Todas as roupas do sinestésico, por exemplo, eu estou com uma roupa combinando, mas o tecido é super gostoso, tá larguinho, não é uma roupa apertada. Tudo isso faz diferença. E normalmente o sinestésico, ele precisa ter interação. Por isso que muitas pessoas sofrem com a questão dos cursos online. Por quê? Porque quem gosta de curso online é exatamente o visual. O visual é aquela pessoa que ele gosta de ler, eu brinco, né? É assim, o auditivo adora te ligar, o sinestésico adora te visitar e o visual adora te mandar o WhatsApp por escrito. Quem começou a mandar a voz no WhatsApp pode perceber que é um auditivo. Por quê? Porque para ele é muito mais simples falar do que escrever. O sinestésico é aquele que ele te liga, porque ficar mandando, às vezes ele se irrita, ele não ouve tão bem assim. Então, nem sempre por sinestésico, a Silvinha tá rindo, é verdade. O sinestésico, o nome que a gente brinca do sinestésico. Quando eu era adolescente, eu tinha um namorado que me chamava de grudinho, porque o tempo todo eu gostava de estar abraçada, de mão dada, perto. Por quê? Porque esse é o estilo sinestésico. Ele ama massagem, ele ama óleos, ele ama cheiros. Tá? Quer incomodar um sinestésico, coloca ele perto de um lugar que não é tão cheiroso ou um odor desagradável. Ele fica incomodadíssimo. Em pouco tempo ele vai embora, porque ele não suporta, ele se incomoda. O auditivo talvez ache ruim, mas não se incomoda tanto. O visual talvez nem perceba. Não tem o impacto que tem. Tá, Regina, mas o que isso significa quando nós estamos falando de orientação vocacional? Porque nós precisamos entender como é que essa pessoa funciona. Tá? A Lu também está rindo. É verdade. Quer mandar alguém embora da tua casa é simples. Não precisa colocar a vassoura atrás da porta. Tá? Por que nós precisamos? E nós precisamos também entender como é que essa pessoa se sabota. Como assim ela se sabota? Tipo a Felícia. Sim, exatamente. Então, assim, o que significa se sabotar? Todos nós temos sabotadores naturais. Tá? Nós nascemos com 5 possibilidades de sabotagem. Normal, básica, sem falar da procrastinação, sem falar da falta de permissão. Eu estou falando de funcionamento, tá, cotidiano. São as faltas de permissões que os nossos pais não nos dão, porque eles também não receberam. Não adianta jogar a culpa nos pais se eles também não tinham o que dar.
Entendeu? Então vamos lá. Que tipo de sabotagem são essas? As pessoas que são perfeccionistas. Perfeccionista é aquela pessoa que ele tem que fazer tão perfeito que às vezes ele não consegue entregar. Qual é como a gente brinca, né? Em análise transacional nós brincamos. Qual é a maldição que está por trás da pessoa que não pode errar? É a falta de permissão, é a pessoa que tem que fazer tão perfeito porque ela não tem permissão para errar. O errar para ela é muito duro. Então, para evitar a angústia do errar, o que ela faz? Ela fica tentando fazer o mais perfeito possível. Eu conheço pessoas que há 10 anos estão para publicar um livro e o livro nunca está perfeito. Olha que triste, né? Outro ponto, além do perfeito, é a pessoa que ela precisa se esforçar. É o que a gente chama da pessoa que tem seja esforçado. Se for fácil, não é bom. Nós ouvimos muito no passado, acho que isso está mudando, graças a Deus, mas você ouvia, se essa pessoa é muito fácil, então ela não é tão boa. E não é verdade. Tá? Então, o que acontece com isso? Ela vai sempre buscar o pior caminho. Ela sempre vai buscar, eu tenho que ir daqui, sei lá, eu estou na Vila Olímpia, eu tenho que ir para o centro, eu vou pegar o caminho mais complicado. Eu não consigo fazer uma coisa simples, porque eu não tenho permissão para vencer. Olha que maluco. Então, qual é a falta de permissão? Por exemplo, a Gabi está dizendo o seguinte: eu sou perfeccionista, preferia não fazer do que errar, só fazia se fosse para ser perfeito. Sim, e qual é o problema quando nós falamos isso em relação à orientação vocacional? Muitas vezes você perde chances, você não se permite fazer, você não ganha, você fica atrás, isso é um sabotador. Tá? Então, assim, óbvio que o perfeito é ótimo, mas será que o feito não é melhor que o perfeito? Será que você não pode fazer e depois ir aprimorando? Tá? Tem pessoas que querem fazer perfeito da primeira vez e muitas vezes nunca fazem. Aí chega aquela pessoa que faz totalmente imperfeito e vai aprimorando, e a pessoa vai crescendo, e daqui a pouco aquela pessoa que fazia imperfeito virou milionário, tá? Enquanto que aquele que era perfeito e era até melhor do que o outro, continua no mesmo lugar. A Silvinha está dizendo, o ótimo pode ser inimigo do bom. É verdade, mas eu sigo uma pessoa que ele diz, o feito é melhor que o perfeito. Porque depois de feito você pode aprimorar. Se você não fez, como é que você vai aprimorar? Mas é um sabotador. E que nós vamos encontrar isso também se você pegar, óbvio, tá? Se eu for escolher um cirurgião cardíaco, se eu for escolher qualquer pessoa para fazer uma cirurgia no meu corpo, para fazer uma plástica, principalmente, eu quero um perfeccionista. Porque eu não quero sair, sabe, da cirurgia com um olho para cima e outro para baixo assim. Óbvio que não. Por isso que o cirurgião plástico normalmente são perfeitos. Que não são perfeccionistas, eles possivelmente você vai procurar no Conselho de Medicina e existem processos contra eles. Tá? Então, como driblar isso? Eu só vou, Lu, falar sobre as outras e aí nós conseguimos falar como resolver isso em cada um. Então, olha bem, nós falamos do seja esforçado, que é o que não tem permissão para vencer. Nós falamos do perfeccionista, que não tem permissão para errar. Nós temos o seja forte. Ou seja, aquela pessoa que não tem permissão para pedir ajuda, então normalmente ele vai ser a pessoa que vai assumir todo o trabalho, ele vai ser a pessoa que ele vai se esforçar muito, ele é a pessoa que o tempo todo, quando ele pede ajuda, muitas vezes você não tem mais o que fazer. Tá? A pessoa não chega para você quando ela tá sentindo uma dorzinha. Ela chega para você quando ela tá sentindo uma dor tão grande que já não tem mais o que fazer. Ela tá à beira da morte. E aqui nós temos um problema. Por que essa pessoa entrou nisso? Porque ela não pode pedir ajuda. Ela não tem permissão para ser fraca. Ela não tem permissão para ser humano, eu brinco.
Nós temos um outro que é a pessoa que não pode dizer não, é o agrade sempre. Tá? Essa pessoa não tem permissão nenhuma para falar não para ninguém. Tá? E nós temos aquele que ele não tem permissão de usufruir. É aquela pessoa que o tempo inteiro ele é apressado. Ele quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Tá? O Leandro acabou de dizer, eu. Então, por que isso é importante numa orientação vocacional, na minha opinião, e na forma como eu aplico? Porque isso daqui me ajuda a trabalhar com a pessoa e criar um mecanismo para ela não se sabotar. Porque esse é um grande sabotador que todos nós trazemos por conta da nossa família. Então, vamos começar aqui pelo perfeccionista. Como é que eu posso, na verdade, não é driblar, mas como é que eu posso ter consciência disso? Como é que eu posso conscientemente focar aonde eu vou ter mais ou menos sabotagem? Então, assim, uma das coisas que eu escolhi na minha carreira foi trabalhar com o perfeccionista. Então, muitas vezes eu demoro um pouquinho mais, mas eu dou prazo. Por quê? Porque quando eu comecei a entender isso, eu era um seja apressado com um seja esforçado. Ou seja, eu tinha que fazer tudo rápido, tá? E eu tinha que fazer tudo de uma forma muito difícil, senão não tinha valor. Então hoje, quando a coisa começa a ficar muito complicada, eu falo, respira. Sai desse papel que não lhe cabe. Respira. Como é que eu posso fazer de uma forma fácil? Não consigo pensar de uma forma fácil. Eu tenho uma amiga que ela é super, assim, ela tem esse lado de, ela é uma perfeccionista que ela consegue ver o lado fácil. Ligo pra ela. Ô, Má, tô aqui com um problema. Dá pra você me ajudar? Tá? Todos nós temos todos. Essa é a má notícia. Olá, Eliane, bem-vinda. Todos nós temos todos. Então, muita calma nessa hora. Tá? Muita calma nessa hora. Por quê? Porque todos temos todos. Então hoje, o que acontece? Imagina a vida de uma pessoa que tinha que fazer tudo correndo e tudo de uma forma muito difícil. Era um sacrifício. Aí teve uma hora que eu falei, bom, primeiro, na minha carreira eu tenho que ser forte. Por quê? Senão o cliente chega aqui, ele cai, eu sento e choro com ele. Ele fala, se ela tá chorando comigo, quem é que vai me ajudar a resolver esse problema? E às vezes as pessoas vêm com problemas muito sérios. Tá? Então o que eu fiz? Eu desenvolvi e conscientemente eu falei, não, você tem que ter o seja forte, amiga. Não dá pra não ter. Mas, como eu sei que eu tenho isso por causa do meu trabalho, eu desenvolvi pessoas para me darem apoio. Então, eu tenho uma psicóloga que ela vira e mexe, ela fala, o que você precisa de ajuda? Você está conseguindo? Eu tenho amigas que a gente tem palavras-chave. Quando eu ligo e falo, eu não estou bem, elas falam, tá, no que eu posso te ajudar? Então você vai criando mecanismos para você até vive aquilo, mas você tem boias que você sabe que as pessoas vão jogar para te tirar daquele lamaçal. Então, o seja esforçado é isso, é nós pararmos de valorizar o difícil. Tá? Se não for complicado, e aí hoje eu consegui mudar tanto isso que eu brinco com alguns clientes. Eu sou uma mulher muito simples. Tudo pra mim é fácil. Se não for fácil, eu acho que tá errado. Então você não se esforça? Lógico que sim, senão não estaria sendo psicóloga há 30 anos. Mas existe uma diferença entre eu colocar um esforço consciente para ler um livro, para fazer um curso, para atender um caso mais complicado, do que eu ter que complicar a vida do cliente para eu salvá-lo e me sentir que eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Não preciso disso. Normalmente quem me conhece nunca vai dizer que eu sou complicada, eu sou simples. Então, uma das formas também é como eu me vejo. Então, quando eu descobri que eu complicava tudo, eu comecei a trabalhar com isso. A vida é simples. Eu sou uma pessoa que sou muito fácil de resolver as coisas. A vida flui para mim. Então, nós podemos usar a consciência, nós podemos usar a questão do reforço de mudando, ressignificando quem nós somos. Tá? O seja perfeito, tá? É começar, eu brinco,
Vamos colocar como objetivo fazer 80% perfeito? E eu garanto que você já vai estar fazendo 100. Se nós colocarmos 70, o teu 70 já é o 100 da maioria. Porque normalmente você vai oferecer 120 a 150. Tá? O Seja Forte. Criar pessoas que joguem boias para você, eu brinco. Pessoas que você pode ligar e pedir ajuda e que elas não vão te criticar. Tá? O agrade sempre. Tá, eu não sei dizer não. Então eu vou te ensinar a fórmula da minha avó. Eu adoraria, mas eu preciso pensar. Posso te responder depois? E aí eu tenho tempo para sair daquele automatismo e falar para a pessoa e avaliar. Olha, eu gostaria de te ajudar, mas eu só posso daqui uma semana. Sim, eu gostaria de te ajudar, mas eu tenho que conversar com o meu sócio para ver se eu vou realmente estar livre, com o meu marido. Eu começo a criar mecanismos para não ter que dar resposta na hora, porque o problema é a resposta automática. O Seja Apressado. Começou, respira. Eu tenho um cliente que ele foi do exército, ele fala uma coisa, toda vez que você estava perdido no exército, eles diziam, para, senta, come alguma coisa e depois retorna o GPS. Então, o Seja Apressado é isso, para, respira. Tá, eu marquei 5 compromissos. Quais desses compromissos são inegociáveis para hoje? Já esses 2. Então, esses 2 eu vou dar foco. Os outros eu vou ver como é que eu vou estruturar. Porque normalmente você marcou 10 compromissos para um horário que cabe 3. A Silvinha disse, um dos meus sabotadores é ser pau para toda a obra. Tá? Significa seja forte, assuma tudo de todo mundo. O Leandro diz, tenho sérios problemas para pedir ajuda, preciso resolver nessa vida. Me ajuda, Regina, com certeza eu vou te ajudar, Leandro, até porque o pedir ajuda, muitas vezes é um trabalho de consciência. Então, quando a pessoa vem fazer um trabalho de terapia, você já está num processo de aprender a pedir ajuda, porque a terapia também é um compartilhar, não que o psicólogo vai resolver o teu problema, mas ele vai te ajudar a sair do automatismo, ele vai te ajudar a pensar, a simplificar. Tá? Às vezes as pessoas trazem, não, porque eu falo, tá, vamos pensar, e se fosse assim, seria mais simples ou mais, seria mais simples, seria mais tranquilo, seria mais fácil? A pessoa fala, não tinha pensado nisso. Que legal, então será que aqui não seria um caminho mais fácil? E aí a pessoa desenvolve isso, tá, mas e isso? Então fazer perguntas, o pedir ajuda não é, olha, aqui tá o meu problema, resolve você, olha, tô com esse problema, pensa comigo, isso é um pedir ajuda, tá? A Lu disse, meu Deus, e quando você se reconhece mais de um tipo? É simples. Primeiro, nós precisamos, existem testes que se usa para nós termos clareza até de qual é a priorização nossa, e aí conscientemente nós vamos trabalhando. Mas quando você se reconhece, é tomar consciência. Tá no meio do furacão? Para e respira. O que eu quero fazer? Tem alguém que pode te ajudar? Peça ajuda. A Ana está dizendo, eu sou muito perfeccionista e muito ansiosa também. Então, por que ansiosa? Porque nós começamos a nos cobrar para não errar, nós ficamos com medo de errar. E a minha pergunta é, se você errar, o que vai acontecer? Alguém vai morrer, alguém vai deixar de te amar, alguém vai falir, alguém vai se matar? Possivelmente não. Então, respira, tá? Eu vou fazer. O quanto eu posso fazer aqui? O quanto eu tenho para me dedicar? A Silvinha disse show, amei a da avó. A Roseli disse o meu também, igual ao da Silvinha. Sim, todos nós temos é como a questão do idioma. Hoje eu funciono nos 3, mas se eu relaxei, eu sou sinestésica. Eu relaxei, eu prefiro um moletom gostosinho, mesmo que velhinho, do que uma roupa super bonita que me aperte ou que não seja tão gostosa. Se eu já sei disso, então eu só compro um moletom macio, fofinho e bonito, porque aí eu não corro o risco de alguém me encontrar com o moletom rasgado por aí. É essa consciência, entendeu?
Por exemplo, quando eu comprei esse vestido, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ele e fazer isso para saber se ele era macio. Aí eu coloquei na pele e fiz isso. Você vai dizer, gente, como é que ela compra roupa assim? É simples. O sinestésico, ele se relaciona assim. Eu tenho uma pessoa que quando eu quero comprar uma roupa mais elaborada, ela, uma vez por ano, ela olha meu guarda-roupa e me ajuda a dar uma reorganizada. E ela que escolheu o vestido. Eu escolhi a cor e se era gostosa. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade. Eu tô treinando isso há 10 anos. Hoje eu já consigo entrar numa loja e comprar e sair feliz. Antes eu comprava e não usava, porque era lindo, eu colocava na pele, pinicava. Não compro roupa por internet. Porque a questão do toque para mim é fundamental. Então, a consciência me ajuda a fazer escolhas mais apropriadas. E o que isso tem a ver quando eu falo em orientação vocacional? Porque depois que você faz todos os testes e você vê, tá, eu fiz todos os testes, quais são as áreas que eu sonho, ou que eu idealizo, ou que eu acho que é legal? Ah, são aqui 3 áreas. Eu quero ser engenheira, eu quero ser fotógrafa e eu quero ser psicóloga. Tá. O teu perfil tá aqui para psicólogo. Vamos dar uma olhada agora? A Silvinha tá dizendo como é importante a gente se conhecer, né, Regina? Eu acho que essa é a grande sacada do mundo desde 2000 que eu falo isso, Silvinha, tá? Por quê? Porque é isso que fez com que muitas pessoas não surtassem durante essa pandemia e não estejam surtando. E a falta de autoconhecimento é que gera tantas brigas. Às vezes gera separações, perdas de trabalhos. Tá? A Silvinha está dizendo de trabalhar nos pontos fortes e melhorar. Eu concordo com você. Então, o que nós fazemos? Tá, vamos para a constelação. E aí nós vamos fazer uma constelação onde nós vamos colocar os pais. Vamos colocar os sonhos, as expectativas dos pais, a fantasia, as fantasias dos pais. Por quê? Porque é muito comum que quando eu tenho um filho, eu queira que aquele filho siga o meu caminho. E se o meu caminho foi um caminho, eu tenho um consultório que, gente, ele é um sucesso. Vocês acham que eu quero, quando morrer, esse consultório feche? Óbvio que no meu sonho, se eu tivesse uma filha, é que ela assumisse o consultório. Só que a minha filha não sou eu. Ela tem os sonhos dela, as expectativas delas, o que ela quer fazer. Então, o que nós fazemos? Nós vamos para a constelação, primeiro com esse autoconhecimento e com as áreas. E aí nós vamos realinhar para que os pais deem permissão para que esse adolescente ou para que essa pessoa, esse adulto, possa fazer suas escolhas por si só. Quantas vezes nós não ouvimos alguém dizer: eu fiz engenharia porque meu pai sonhava com isso, mas nunca foi o que eu quis. Tá, se nunca foi o que você quis, por que você fez? Porque possivelmente você não teve força, você não teve estrutura, você não teve suporte para ir contra o seu pai. E muitas vezes, por você não ter conseguido fazer o que você queria, quando você fica mais velho, você também continua não confiando e não achando que você pode fazer escolhas. Por isso que a constelação de orientação vocacional, ela também é direcionada quando nós queremos buscar uma segunda carreira. Quando nós queremos mudar de carreira. Por exemplo, alguns anos atrás, eu trabalhei com uma moça, ela tinha 24 anos, ela já estava numa posição de coordenação na área de marketing e ela me procurou dizendo: o meu sonho sempre foi fazer medicina. E eu não sei se eu vou conseguir fazer, então eu quero fazer. A minha mãe mandou fazer uma constelação para ver se eu consigo me organizar. E nós fizemos a constelação. Tá? E eu lembro que na época eu falei para ela, olha, se você, existe um caminho para medicina? Sim, porque o inconsciente dela olhava para isso, mas não é para agora, você vai ter um tempo para você entrar. E aí nós criamos dentro do inconsciente, criamos aquele caminho para ela chegar em medicina. Ela já se formou fazem 4 anos, tá? E hoje ela atua como médica. Então, olha que legal, tá? Eu já tive casos de pessoas que vieram e que fizeram orientação vocacional com essa parte. Na época eu não trabalhava com constelação, depois nós fizemos
a constelação. E uma das coisas que essa pessoa me disse e que foi muito legal foi o fato de nós termos trabalhado dentro do meu inconsciente fez com que hoje eu não tenha dúvida da área onde eu estou. Então é exatamente isso. Tá? Quando eu quero me aposentar, é a mesma coisa, tá? Eu vou honrar os trabalhos que eu fiz, eu vou agradecer aos meus pais, vou devolver as expectativas deles se eu não devolvi, e aí eu vou olhar para aquilo que na terceira idade eu quero fazer. Como é que eu quero viver? E eu crio um caminho, tá? Dentro do inconsciente. Como é que é esse caminho? É simbólico, como se eu colocasse papéis ligando aquele destino. E é muito interessante porque nesses anos todos, óbvio, né? Eu, apesar de ser como eu tenho um N e o N é a intuição, eu sou muito criativa, mas é um criativo por necessidade, eu brinco. Eu tô numa situação, o cliente tá com um problema, eu crio uma constelação para resolver aquela questão. E aí eu percebo que aquilo pode resolver para um monte de cliente. Aí eu ofereço, como agora que vocês viram que tem uma nova constelação que nós estamos oferecendo, que é a constelação de metas. Por quê? Porque muita gente falava, eu faço o curso de metas, mas eu não consigo realizar tudo. Tá, vamos descobrir por que você não realiza? Então é exatamente isso. Nós primeiro, não dá para, a constelação ela ajuda muito. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é exatamente esse autoconhecimento. É entendermos quem nós somos. E isso serve muitas vezes, olha que interessante, isso daqui é para quem está mudando de carreira, é para quem está numa área e quer ir para outra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que mente inconsciente e mente consciente olhem para a mesma coisa e nós vamos tirar as sabotagens do caminho. Óbvio que isso é uma forma simbólica, né? Porque senão parece que a gente tá oferecendo outra coisa, e não é isso, tá? Mas por quê? Porque aí o caminho fica claro. É como se você fosse pro shopping sem saber o que você vai comprar e você vai pro shopping com uma lista. Qual é a probabilidade de você voltar mais satisfeito? Com a lista ou sem a lista? A probabilidade é que com a lista você vai comprar o que você realmente quer e precisa, e sem a lista talvez você traga um monte de coisa legal, mas nada do que você precisava. Ou seja, você gastou o seu dinheiro, você gastou o seu tempo e continua sem o que você precisa. Então, quando nós falamos em orientação vocacional, segunda carreira, aposentadoria, essa constelação são para essas três coisas. Aquele momento que eu quero fazer uma mudança, mas eu não quero só mudar, eu quero mudar com consistência, eu quero mudar com propriedade, eu quero mudar com consciência, tá? Então, por isso que não adianta eu falar simplesmente sobre a constelação aí da orientação vocacional sem explicar que, na verdade, eu preciso de um trabalho anterior, que pode ser feito tanto aqui no Girasseur como pode ser feito fora. De repente a pessoa chega e fala, olha, eu fiz minha orientação vocacional, deram 4 carreiras, eu estou em dúvida. Tá, vamos para a constelação para ver como é que isso funciona dentro do seu inconsciente. Tá? Ou se existe uma outra probabilidade. A constelação sempre é uma caixinha de surpresa. Nós nunca sabemos o que vai sair de dentro daquela caixinha. Tá? Por quê? Na maioria das vezes, o consciente está olhando para cá e o inconsciente está olhando para lá. E nós precisamos que os dois olhem para o mesmo lugar. Como? E por quê? Como? Através da técnica da constelação. E por quê? Para que a vida da pessoa fique mais simples. Para que ela não precise vivenciar tudo isso que ela tem, ela possa usar a seu favor. Então, como é que eu uso isso a meu favor? Tá, o meu MBTI. Eu sei que eu tenho uma intuição forte, então eu vou usá-la mais. Eu já sei que eu sou uma pessoa ótima para estruturar a vida das pessoas. Então eu foquei em estruturar para ganhar dinheiro e ter relacionamento. E normalmente eu tenho conseguido isso. Por quê? Porque eu sou boa em estruturar. Então, eu posso estruturar o que eu focar. Como é que eu posso usar o auditivo, sinestésico e visual? Depende do cliente ou o idioma que eu uso. Como se chegasse alguém aqui e falasse espanhol, eu respondo em espanhol. Falou em português, eu respondo em português. Falou em inglês, eu respondo em inglês.
Entendeu? Então eu paro de ter confusões na comunicação, eu diminuo muito o ruído, eu diminuo muito a questão de não compreender o que o outro está falando, eu diminuo a quantidade de brigas, de conflitos nas relações. Eu consigo motivar mais a pessoa que está ao meu lado. Por quê? Porque eu consigo entendê-la melhor. Como é que eu uso os sabotadores? Sabendo os sabotadores, eu começo a perceber como é que as pessoas se sabotam. Eu começo a perceber quando eu estou me sabotando. E aí eu percebo e eu consigo dar um passo para trás, porque eu tenho essa consciência. E aí sim, usando tudo isso, eu direciono a minha mente inconsciente para o que ela quer. Poxa, eu tenho 10 projetos, eu não sei qual projeto eu vou fazer primeiro. Eu, como consteladora, eu vou para a constelação e organizo dentro da constelação e não aqui. Depois que eu organizei na constelação, aí eu faço o plano de ação, eu faço o contrário. Então é muito interessante quando nós começamos a usar as técnicas a nosso favor. Então o primeiro ponto é, agora que você já sabe, assim, você já tem consciência desses pontos, óbvio que aqui tem outros testes, são mais ou menos 5 ou 6 testes que eu uso, entre eles a questão da estrutura de personalidade, a questão da sabotagem, da comunicação, de como é que a pessoa funciona sob estresse, para que a gente possa impedir ou minimizar isso durante os estudos, durante a formação. Tá? Tem mais alguns que agora faz um tempinho que eu não aplico. Mas assim, quem tiver mais interesse, aí nos mande e eu mando por escrito tudo que é avaliado e como. Então, o objetivo é exatamente este, tá? Que você tenha que você possa, primeiro, reorganizar a carreira do jovem, ou daquela pessoa que está perdida, ou daquela pessoa, tá? Que quer se aposentar. É esse o propósito. A Silvinha disse, nossa, me fez lembrar do livro O Mundo de Sofia. Uma das perguntas é, quem é você? E que é a pergunta mais importante, né? Porque é essa pergunta que nos move em relação ao mundo. Então, falar sobre constelação de orientação vocacional é também falar de autoconhecimento, sobre autoconhecimento. Tá? É uma das coisas que precisa se trabalhar antes do processo. E mesmo que a pessoa já tenha uma carreira, sempre é legal que a gente entenda que não adianta nós ficarmos focados aqui se nós não entendermos aqui. Aí é de onde vem as nossas maiores sabotagens. Bom, gente, eu tô percebendo aqui que nós já estamos assim finalizando o nosso horário. Então, queria agradecer a participação de todas, que participaram, de todos, tá? Dizer que, assim, fico muito feliz em poder estar com vocês uma vez por semana, compartilhando conhecimento, trazendo mais luz, porque eu acho que quando nós falamos sobre algo que muda a nossa percepção, abre o nosso mundo, como quem leu O Mundo de Sofia, é exatamente isso, nós abrimos o nosso mundo, ele fica mais amplo, então isso me dá muito prazer. Então eu quero agradecer a vocês por essa possibilidade, quero convidar para a semana que vem nós falarmos, vai ser a nossa última live de agosto. Sim, Lu, já são 4 horas agora. Nós vamos falar como a relação com o pai influencia as escolhas afetivas dos filhos, tá? O quanto, quando nós não temos essa relação com o pai, o quanto nós acabamos nos prejudicando emocionalmente, financeiramente, afetivamente, profissionalmente. É óbvio, nós estamos no mês dos pais, então eu tô assim dando uma ênfase maior na figura do pai, que eu acho que é super importante. Tanto quanto a mãe. Não vejo que um seja mais importante que o outro. Tanto que um nos dá algo e o outro nos dá outro. Mas é exatamente a junção dessas duas ferramentas, a permissão e a ousadia, é que nos ajudam realmente a ir para o mundo. Então, semana que vem, no mesmo bate-horário, a Ana Lu disse muito conhecimento, muito grata. O Bruno e Eliane está dizendo, percebi que sou sabotadora. Obrigada, Regininha, não há de quê. Ana, adorei como sempre. A Luciana, gratidão. A Lu, amei. Um super beijo para vocês. Vejo vocês semana que vem.